Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Professor Ilmar Sater César, diretor aqui do Centro de Cultura Bíblica Berechit de Lajinha, Minas Gerais. Estamos aqui desde 1992, estudando e aprendendo as Sagradas Escrituras. E estamos gravando as aulas do curso básico de teologia. Temos vários cursos aqui no Centro de Cultura Bíblica Berechit, mantenedor do Seminário Tabernáculo, Seminário Berechit e Faculdade Berechit. O curso básico ele é ministrado pelo Seminário Teológico Tabernáculo, aqui presencialmente, e à distância pelo Berechit. O intermediário pelo Seminário Berechit e o bacharelado livre pela Faculdade Berechit. Nossos professores são todos graduados em curso superior do MEC. Aqui não tem ninguém, os nossos professores, que tenha somente o bacharelado livre. Todos são habilitados pelo registro no MEC, no curso superior de teologia. A nossa matéria aqui é Religiões Comparadas, primeira fase. Ela é a última matéria do bloco número 1. O curso básico é dividido em 6 blocos e cada bloco tem 6 matérias. Nós estamos estudando Religiões Comparadas na primeira fase. É a última matéria desse bloco número 1. Estamos trabalhando o Adventista do sétimo dia, ou Milleritas, de Miller. William Miller foi o fundador. Ele começou com isso, com essa ideia, né? Pregando advento, daí o nome é Adventista, e depois entrou Ellen White, que consolidou a doutrina, e em 1858 ela teve uma visão, dizendo que a partir daquela data o Senhor tinha entrado no santuário e teria então que guardar o sábado, se tornar adventista do sétimo dia. Estamos estudando na aula passada as questões adventistas, nós pegando textos bíblicos que ele usam para difundir as suas ideias. E nós estamos refutando através da Bíblia Apologética, que todos vocês devem adquirir, Bíblia de Estudo Apologética, né? Eu tenho aqui algumas partes dela do conteúdo do Novo Testamento, que combate essas ideias adventistas. E é muito bom que se tenha, precisa adquirir isso, Bíblia de Estudo, né? Na aula passada estudamos então algumas questões em Eclesiastes, em Salmos, agora. Hoje a terceira aula das questões adventistas, vamos começar com Isaías. Isaías, Daniel, vamos ver Isaías e Daniel, né? Os profetas, vamos ver se vamos estar nos profetas aí, depois a gente vê os Novo Testamento. Vamos agora, Isaías 33, 22, o Senhor é o nosso legislador. Aqui é onde fala que ele é os 3 poderes, né? É o legislador, é o executivo e é o judiciário. Nosso juiz e também é legislador e é o executor. Declara que a expressão da lei de Deus se refere apenas a 10 mandamentos e que a lei de Moisés se aplica aos 5 livros escritos por ele. Essa questão está se reverberando, né? Quase toda hora volta ao mesmo assunto. Há um só legislador. A resposta é a seguinte: há um só legislador, que é Deus. O que indica que toda a lei foi dada por ele. Deus é que deu a lei, mas ele levou as tábuas e ele escreveu com o dedo dele, né? Então não há qualquer distinção, como se lei moral fosse o decálogo e lei cerimonial fosse a Torá, o Pentateuco. Tanto na lei de Moisés como na lei de Deus, a gente sabe que a referência, toda vez que referir a lei no Novo Testamento, se refere a Pentateuco, os 5 livros da lei. Isaías 56, de 1 a 8, que se guarda de profanar o sábado. Esse texto é um dos principais usados por ele, né, que fala categoricamente, o profeta Isaías, profetizando no ano 700 a.C., profetizou para várias nações, inclusive é nele que encontramos as referências a Jesus, que viria 700 e tantos anos depois, né? Chamado profeta messiânico. Então, esse adventista declara que não devemos profanar o sábado e que esse mandamento não é restrito apenas aos judeus, mas também aplica aos gentios. Eles aplicam só o que querem, né? Aplica para guardar o sábado, mas não aplica para guardar a festa tabernáculo, a festa da Páscoa, a circuncisão. Então, todos os adventistas deviam também circuncidar. Esse seguiria o judaísmo completamente. Não tem problema. Isso não afeta em nada, não, meus irmãos. Salvação, não acredito nisso. Que vai deixar de ser salvo por causa de guardar sábado. Pode guardar segunda-feira. Sexta-feira, os muçulmanos guardam sexta-feira. Dia de guarda, isso, Paulo falou lá, ninguém vos incrimina por causa de dia de guarda, dia de lua nova, dia de sábado. Isso é questão de somente. O importante é crer que o sangue de Jesus nos purifica todo pecado, arrepender dos seus pecados e converter. Se guardar sábado, guardar segunda, guardar terça, aí para mim é irrelevante. Então, o texto aqui não se aplica aos gentios, é dirigido aos judeus. Tanto é assim que se fala casa de Jacó. Casa de Jacó, quem é o patriarca? Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó. Nação, quem que é a nação? Judaica.
No antigo concerto, Deus frequentemente exortava o povo de Israel aos seus preceitos então vigentes, que abrangiam os 613 mandamentos da lei. Não era só o sábado, não. Agora o texto de Isaías 66, 22 e 23. De um sábado até o outro. Falando o que vai acontecer, né? O último capítulo do livro de Isaías. Afirma que o sábado vai ser observado durante o milênio, pois o texto faz referência ao sábado nesse contexto. Resposta: se o sábado estará em vigor na nova terra, também estará em vigor a lua nova, pois o que se fala do sábado, fala-se também da lua nova. É importante como eles pensam o negocinho que interessa, eles esquecem e largam o resto, né? Então, o texto fala do contexto, vai gerar um pretexto, regra da hermenêutica. Ali fala de lua nova e de sábado. Eles pegaram o sábado e falaram que vai ter no milênio, mas não fala que vai ter lua nova. Os adventistas não guardam a lua nova. Se alguém dissesse que iria visitar sua noiva de sábado a sábado, isso implicaria que iria visitá-la diariamente, e não apenas no dia de sábado. Logo, a interpretação correta é que, no futuro, no tempo do milênio, não iremos adorar a Deus em épocas especiais. Então, no sábado, na festividade da lua nova, mas todo dia. Ezequiel 22, 26 fala sobre violentar a minha lei. Violenta a minha lei. O Adventista afirma que essa acusação se aplica a todos que não guardam o sábado. Eles violam a lei. A resposta apologética: a aplicação não se limita à quebra do sábado por parte dos hebreus. Aplica-se aos sacerdotes e a todo o povo. As seguintes expressões mostram a interpretação correta do texto. Primeiro, cidade sanguinária no versículo 2, que é Jerusalém, né? Segundo, príncipe de Israel. Falou o nome Israel. Portanto, o texto nada tem a ver com gentios, que não estão debaixo da lei de Moisés, mas sob a lei de Cristo. Essa polêmica aconteceu quando converteram os primeiros judeus, né? Aí tiveram que reunir no ano 49 em Jerusalém, Tiago, Pedro, Paulo foi para Barnabé, para decidir a questão. O que ia cobrar dos novos adeptos? Mandar circuncidar? Ia mandar guardar o sábado? Não. Abstenha do adultério, da fornicação, do que é sacrificado aos ídolos, e abstenha-se de não comer comida dedicada a ídolos, né? E de adultério, e essa coisa, ninguém tocou em sábado, ninguém tocou em circuncisão, né? Quer circuncidar, circuncida, já está circuncidado, fica circuncidado, mas não precisa mais se circuncidar. A circuncisão é coisa de judeu, né? Principalmente. Depois outros povos seguiram, né? Então, está muito claro aí. Logo, a interpretação correta é que no futuro não iremos adorar a Deus em épocas especiais. Já falamos sobre isso. E tal. Agora, Daniel 7,25. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Falando do anticristo, fala que ele vai cuidar de mudar os tempos e a lei. Afirma que o Papa mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. Eles pegam um texto, fora do contexto, gera um pretexto. Resposta é o seguinte: o texto, quando menciona a lei aqui, não fala de sábado. Fala da lei. Aqui é lei mesmo, lei ordinária, sancionada, aprovada pelos vereadores, pela Assembleia Legislativa do Estado ou pela Câmara Federal. E aí, no momento que sancionou o presidente, o executivo sanciona, vira lei. Até então é projeto de lei aprovado. Aqui fala disso. O anticristo vai mudar os tempos e mudar leis que vão ser colocadas e apresentadas pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e distritais. Não fala nada de lei decálogo, não. Eles misturam muito isso aí. Lei 10 mandamentos com lei Torá, com a lei chamada a lei referência aos livros da Pentateuco, com a lei aqui. Lajinha aprovou uma lei agora na pandemia para que a igreja não possa se abrir. É uma lei, uma proposição que foi aprovada, que sancionada virou lei. Tem nada a ver com lei de 10 mandamentos. Daniel 8, 13 e 14. Seja entregue o santuário e o exército. Falando que vai ser entregue o santuário e o exército. O Adventista diz que o pai intelectual e espiritual dos Adventistas, o Miller, os Milleritas, que apoiado nessa passagem profetizou a volta de Cristo para o ano de 1843 até 1844, na primavera de 43 e primavera de 84, estabeleceu o seguinte ponto interpretativo: que Cristo voltaria de maneira pessoal e visível nas nuvens no céu, nesse tempo, que o justo morreria, os justos mortos ressuscitariam incorruptíveis, os vivos seriam transformados, os santos seriam apresentados a Deus, a terra seria destruída pelo fogo, os ímpios seriam destruídos, seus espíritos conservados em prisão até a ressurreição. O único milênio ensinado na Bíblia era 1000 anos. Isso é o que eles falaram, o Miller falou, né? Só que deu tudo errado, a profecia deu errada, aí inventaram a desculpa, Jesus não voltou em 22 de outubro de 44, aí inventaram aquela de que ele teria voltado, mas para o santuário, para purificar o santuário, né? Então foi o santuário ser purificado, seria a terra, a purificação se faria pelo fogo, e as 2.300 tardes e manhãs foram transformadas em 2.300 anos proféticos. E ele apresentou a data errada, a partir do ano 457, mas na verdade o ano é 445. E depois o Irã Edson explicou o fracasso profético, falando que
que ele teria entrado no santuário, não era a terra, mas no próprio céu. E com essa explicação deu início à maior doutrina adventista do mundo, né? Que é o juiz investigativo. Ele fica lá preparando, investigando as coisas. Resposta apologética. Não devemos especular marcando data para a vinda de Jesus. Jesus mesmo disse isso. Quanto a vós, não compete saber datas e épocas que o Pai reservou para o seu próprio juízo. Então, nós temos que entender isso aí, que aí a referência de Daniel ali está falando dos bodes, do carneiro, que é o rei da Grécia, derrotou o bode, e depois veio a Medo-Persa, dividiu o império em 4, caçando Ptolomeu, Seleco e Lisímaco. Depois aponta que subiu o rei feroz o antigo, que é Epífanes IV, que profanou o templo, né? Colocou a estátua de Júpiter, matou porcos. Depois Macabeus veio e fez a festa da purificação, e aí criaram a festa da dedicação. Jesus esteve nessa festa em João 10, 22, não é isso? Comemorada corretamente. Então eles fazem uma grande miscelânea terrível, que nada se explica com nada. Daniel 8,14 fala das 2.300 tardes e manhãs. Já mostramos aí que eles partiram da data errada, né? Saiu 457 para dar 1844, quando na verdade é 445. E aquilo ali não tem a ver com essa história deles aí, né? A Bíblia fala muito claramente disso. A contagem dos 2.300 dias, é o ano 445, que é o 20º ano de Artaxerxes. E virá ainda o dia que o Senhor julgará a todos. Então, essa questão da 2.300 tardes e manhãs já foi bastante propalada e falada aqui, né? E Daniel agora 10, 13 e 21, Miguel, o grande príncipe, que vem socorrer, no capítulo 9, né? Depois no 10, que ele vem para dar discernimento e falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eles afirmam que Jesus é Miguel. Os adventistas dizem, cremos que Miguel, original Micael, não é senão um dos muitos títulos aplicados a Jesus, o Filho de Deus. Olha, a Bíblia fala 5 vezes de Micael, né? 5 vezes aparece na Bíblia. Daniel 10, 13, Daniel 12, 1, Judas 9 e Apocalipse 12, 7. E nesses textos aí fica bem claro que nenhum deles tem nada a ver com Jesus. Micael é um príncipe, né? É um arcanjo, chefe de anjos. Mostra a diferença categórica. Jesus é criador, Miguel é criatura. Jesus é adorado pelos anjos, inclui isso aí Miguel, né? Miguel não pode ser adorado como nenhum anjo pode. Jesus é o Senhor dos senhores, Miguel é um príncipe. Jesus é o rei dos reis, Miguel é príncipe dos judeus. Então não tem nada a ver. Oséias 2,11, os seus sábados. O adventista alega aqui que o pronome possessivo seus indica o sábado tido por eles como cerimoniais e abolidos. E que o pronome possessivo meus indica os sábados do 4º mandamento. Meus e seus. Deus descansou no sábado do 7º dia, porém fez os mesmos sábados anuais. Ao primeiro Deus chamou os meus sábados, e os últimos chamam os seus sábados. Umas coisas, sutilezas do erro, né? Na primeira edição da Bíblia deles lá, mostrando Deus e seu. O uso do possessivo, a resposta é a seguinte: o uso do possessivo seus ou meus não apresenta sábado distinto. Números 28, 2 fala das ofertas e emprega as formas do possessivo mim e meu. Enquanto Deuteronômio 12, 6 se fala dos mesmos sacrifícios utilizando as formas de possessivos vossos e vossas. A palavra diz seus porque foram dados para os israelitas e meus porque foram dados por Deus. Não se trata de sábado diferente, mas uma prova bíblica pode ser vista na comparação do Levítico 26, 2 com Levítico 26, 34, 35, 43 também, onde há uma alternância em mudança de meus e seus e vossos. Também João 20, 17, aquele pai mencionado por Jesus como meu pai é diferente também do pai chamado por Jesus de vosso pai? Não é. É a mesma coisa, meu e vosso, né? Então isso não tem condição. Assim o ciclo sabático foi terminado na cruz. Seja de festa, dias semanais, a cruz acabou com todos. E o último texto de hoje, Jonas 3, 4 a 10, Jonas 4, 1 a 2. Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado. O adventista afirma que as suas profecias falharam, assim como as de Jonas. Por essa lógica, os profetas modernos também não devem ser condenados pelo Deus de supervisão. Para falar aqui, para arrumar a saída daquela mentira que eles trataram de voltar Jesus à terra em 22 de outubro de 1944, eles falaram isso aqui: Jonas também falhou, Deus também se arrepende, então nós também podemos arrepender. Jonas não se enganou, ele disse ao Ninivita exatamente o que Deus lhe mandou, né? Por isso, por esses argumentadores, não tem como acusar Deus de errar, né? Em princípio, é claramente demonstrado no caso de Nínive essa verdade. A profecia de Jonas não deveria ser citada para diminuir a responsabilidade daqueles que fazem previsões que não se cumprem. As profecias proclamadas por tais seitas proféticas não foram condicionadas,
mas apregoava seu prognóstico como sendo a expressa palavra de Deus. Então eles inventam moda, falam mentira, depois põe a culpa, né? Dizendo que isso aí é falha técnica, né? Deus abençoe, fica na paz, tchau, tchau.